Você assinou o contrato achando que estava comprando liberdade. Saiu da concessionária com o carro limpo, cheiro de novo, sensação de vitória. Postou a foto, recebeu parabéns. 2 meses depois, a realidade começou a cobrar. Chega o boleto do IPVA, chega o seguro. A revisão obrigatória, o pneu que já não aguenta o asfalto esburacado, a franquia quando alguém encosta no para-choque no primeiro susto do trânsito. E você percebe algo incômodo. Você não dirige o carro. É o carro que dirige a sua vida financeira. Todo mês, uma parte do seu salário evapora antes mesmo de você decidir qualquer coisa. Não é escolha, é obrigação. E o mais perverso é a mentira que te venderam. Disseram que carro é conquista, disseram que é sinal de progresso. Disseram que você merece. O sistema adora quando você acredita nisso, porque enquanto você trabalha para manter um ativo que só perde valor, alguém do outro lado ganha com imposto, juros, seguro e serviço indexado à inflação. Você não comprou um meio de transporte, você assinou um contrato de servidão de fluxo de caixa. Ninguém te explicou isso na mesa do financiamento. Ninguém te mostrou a matemática completa. Ninguém te avisou que status não paga boleto e que aparência não protege patrimônio. Nos próximos 20 minutos eu vou provar com números, com lógica e com economia básica que essa decisão aparentemente pequena está custando algo muito maior do que dinheiro. Está custando a sua liberdade financeira. Quando você sente o peso do IPVA, do seguro e da manutenção, a primeira reação é achar que isso é azar pessoal, má sorte ou custo normal da vida moderna. Não é. Isso é desenho de sistema. Nada disso acontece por acidente. O carro financiado é uma engrenagem perfeita dentro do modelo econômico brasileiro, porque ele conecta imposto, crédito caro, inflação de serviços e comportamento humano em uma única armadilha previsível. O Estado brasileiro sempre teve uma obsessão, arrecadação recorrente. O IPVA não existe para melhorar a estrada. Ele existe porque um bem visível, registrado e difícil de esconder é fácil de tributar todos os anos. Diferente de patrimônio financeiro, o carro não foge do radar. Todo janeiro, independentemente da sua renda ter subido ou não, o boleto chega. Isso não é neutro, é projeto. Agora observe o segundo nível. Para a maioria da classe média, carro não é comprado à vista. Ele nasce financiado. E aqui entra o crédito direcionado ao consumo, com juros estruturalmente altos, porque a taxa Selic define o piso do custo do dinheiro no Brasil. Quando a Selic sobe para conter a inflação criada pelo próprio Estado, o CDC automotivo sobe junto. Você paga juros reais elevados para adquirir um bem que se desvaloriza desde o primeiro dia. É a combinação mais tóxica possível em finanças. O terceiro elemento é a inflação de serviços. Manutenção, seguro, mão de obra, peças, tudo isso é pressionado pelo IPCA de serviços, que historicamente cresce mais rápido do que o IPCA cheio. O seguro reajusta porque o custo de reposição sobe. A revisão sobe porque a oficina paga mais impostos, mais aluguel, mais folha. Você não tem para onde correr porque o carro exige esses gastos para continuar rodando. Nada disso é desconectado. O governo expande gasto, pressiona a inflação, sobe juros, encarece crédito, aumenta imposto indireto e ainda lucra com a sua necessidade de manter um bem que te prende. E a indústria do status faz o resto do trabalho, convencendo você de que isso é sucesso, não dependência. O resultado é um cidadão trabalhando para sustentar uma cadeia inteira de arrecadação e serviços, enquanto acredita que o problema é falta de organização pessoal. Não é. O problema é estrutural. O carro financiado é uma ferramenta perfeita de transferência contínua de renda da classe média para o Estado e para o sistema financeiro. Eles querem que você discuta se o carro é confortável, se o consumo é bom, se a parcela cabe no bolso. Esse é o teatro. O problema real está em outro lugar. A verdade que ninguém quer que você encare é simples e brutal. Status não gera fluxo de caixa. E tudo que não gera fluxo de caixa, mas exige pagamento recorrente, é um passivo disfarçado. A big idea aqui é essa. Carro não é patrimônio. Carro é um centro de custo indexado à inflação e ao imposto. Ele não trabalha para você, você trabalha para ele. Enquanto você acredita que está subindo de vida porque trocou de modelo, seu balanço pessoal está piorando mês após mês. E o sistema agradece porque você se mantém ocupado, pagando contas, não acumulando ativos. Eles querem que você olhe para o preço da parcela, querem que você compare ofertas de financiamento, querem que você discuta taxa promocional. Mas o problema real não é o valor mensal isolado, é o conjunto de custos fixos obrigatórios somados à depreciação silenciosa.
É pagar juros sobre algo que perde valor, enquanto ainda banca imposto, seguro e manutenção. Quando você compra um ativo de verdade, ele tende a gerar renda, ou pelo menos preservar poder de compra acima da inflação. Quando você compra um carro financiado, você aceita o oposto. Você aceita a perda certa, a única variável é a velocidade da destruição. Essa é a inversão mental que separa a vítima do soberano financeiro. A vítima compra o que impressiona, o soberano compra o que protege o fluxo de caixa. Um vê mobilidade e status. O outro vê custo fixo e oportunidade perdida. Se você entender essa big idea, todo o resto muda. A conversa deixa de ser emocional e passa a ser matemática. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos abrir os números centavo por centavo e mostrar como essa decisão corrói seu patrimônio ao longo do tempo. Agora nós vamos sair do discurso e entrar na matemática. Aqui não existe opinião, não existe ideologia e não existe narrativa bonita. Existe conta. E conta não perdoa a vaidade. Imagine um carro popular comprado hoje por R$120 mil. Não estamos falando de luxo, estamos falando do padrão da classe média urbana brasileira. Esse carro raramente é pago à vista. Vamos supor uma entrada de 20%, algo em torno de R$24 mil, e o restante financiado em 48 meses via CDC automotivo. Com a Selic em patamar elevado, o juro anual desse crédito facilmente passa de 20% ao ano no custo efetivo total. Isso não é exceção, é regra. O valor financiado gira em torno de R$96 mil. Ao final de 4 anos, o total pago não será R$120 mil, será algo próximo de R$160 mil. R$40 mil a mais apenas para ter acesso antecipado a um bem que já começou a perder valor no dia em que saiu da concessionária. Esse é o primeiro erro de engenharia financeira. Você paga juro alto por algo que se desvaloriza. Agora vamos ao custo fixo anual. IPVA médio de 4% sobre o valor do veículo. No primeiro ano, isso significa quase R$5 mil. No segundo ano, um pouco menos, mas ainda relevante. Em 4 anos, mesmo com depreciação, você terá entregue algo próximo de 15 a 18 mil reais só em IPVA. Dinheiro que não volta, não gera nada, apenas some. Seguro. Um seguro razoável para esse perfil de carro facilmente custa entre 4 e 6 mil reais por ano, dependendo da cidade e do perfil do condutor. Vamos ser conservadores e assumir 4 mil. Em 4 anos são 16 mil reais. E isso sem acionar. Se acionar, entra a franquia que facilmente passa de 3 mil reais em qualquer batida boba. Manutenção, revisões obrigatórias, troca de óleo, filtros, pastilhas, pneus, alinhamento. Quem dirige em cidade grande sabe que isso não é opcional. Um valor médio de 3 mil reais por ano não é exagero. Em 4 anos, 12 mil reais. Some tudo. Juros do financiamento, IPVA, seguro e manutenção. Em 4 anos, esse carro de 120 mil reais terá custado algo próximo de 200 mil reais em desembolso real. Agora vem a parte que dói mais. Quanto ele vale depois desse período? Com uma depreciação média de 15 a 20% ao ano, esse carro não vale mais do que 60 ou 70 mil reais. Você pagou 200 mil e tem um ativo que vale 70. A diferença não foi azar, foi desenho. Agora, vamos projetar isso no tempo. Imagine que, em vez de assumir esse compromisso, você tivesse investido aquele fluxo mensal, a parcela do financiamento, mais IPVA, seguro e manutenção facilmente, somam algo próximo de 3 mil reais por mês. 3 mil reais investidos mensalmente, num ambiente de juros reais positivos, com CDI próximo da Selic, rendendo algo em torno de 100% do CDI, ao longo de 10 anos, forma um patrimônio superior a 500 mil reais. Não é milagre, é capitalização composta. Aqui entra o custo de oportunidade, que é o conceito mais ignorado pela classe média. O dinheiro que você usa para sustentar status não é neutro, ele poderia estar trabalhando para você. Enquanto você dirige um carro cada vez mais velho, quem investe dirige o tempo a favor do patrimônio. Agora, compare os dois futuros. A vítima, que financiou para parecer bem, chega aos 45 anos com um carro usado, contas recorrentes e dependente exclusivamente da renda do trabalho. O soberano financeiro, que evitou esse erro, chega com ativos financeiros, renda passiva crescente e poder de escolha. Um depende de salário e governo, o outro depende de matemática.
E ainda existe um detalhe final que poucos percebem. Todo esse dinheiro drenado do seu fluxo de caixa reduz sua capacidade de investir para a aposentadoria. E aí entra o INSS. Esse sistema de repartição que não acumula patrimônio, apenas transfere dinheiro de quem trabalha para quem já se aposentou. Isso não é poupança. Isso é um modelo Ponzi legalizado que depende de mais gente entrando do que saindo. Com envelhecimento populacional e informalidade, a conta não fecha. Quem confia nisso está apostando contra a demografia e a matemática. O carro financiado não te rouba apenas no presente. Ele compromete o seu futuro, ele reduz sua capacidade de investir, te prende ao salário e te empurra para depender de um sistema previdenciário quebrado. Tudo começa com uma decisão emocional travestida de necessidade. Agora vamos olhar para frente, porque o erro da maioria das pessoas é analisar decisões financeiras apenas no curto prazo. O Brasil que se desenha nas próximas décadas não será gentil com quem tem custo fixo alto e pouca flexibilidade. A trajetória é clara. A dívida pública pressiona. O Estado gasta mais do que arrecada. A inflação nunca desaparece, apenas muda de forma. Quando não aparece nos alimentos, aparece nos serviços. E o carro está exatamente no centro desse furacão. Para quem ignora a Big Idea e continua acumulando passivos, o futuro é previsível. A renda cresce pouco quando cresce. Os custos sobem sempre. Seguro fica mais caro porque o custo de reposição sobe. Manutenção fica mais cara porque mão de obra e impostos sobem. IPVA continua existindo porque o Estado precisa arrecadar. E o salário nunca acompanha esse ritmo. O resultado é dependência. Dependência do emprego, dependência de crédito, dependência do governo. Um imprevisto basta para desmontar o orçamento inteiro. Esse perfil chega aos 50 anos cansado, sem patrimônio relevante e olhando para o INSS como tábua de salvação. Só que o INSS não é poupança, é um sistema de repartição simples. Quem está trabalhando hoje paga quem já se aposentou. Não existe conta individual, não existe reserva real, não existe capital acumulado. Com menos jovens entrando no mercado e mais gente vivendo mais tempo, o valor real dos benefícios tende a cair. Isso não é opinião, é demografia, é matemática atuarial básica. Apostar que isso vai sustentar seu padrão de vida é um erro estratégico grave. Agora, olha o outro caminho. Quem entende que carro é custo e não símbolo, começa a proteger o fluxo de caixa cedo. Reduz obrigações fixas. Direciona recursos para ativos financeiros, aproveita juros reais altos enquanto eles existem, compra tesouro direto, constrói posição em renda fixa indexada à inflação, diversifica em ações e FIIs com foco em geração de renda. Esse perfil não precisa de sorte, ele constrói resiliência. Quando a economia aperta, ele tem reserva. Quando o mercado oferece oportunidade, ele tem liquidez. Quando a renda do trabalho oscila, o patrimônio amortece o impacto. Aos 50 anos, não depende de promessas políticas. Depende de ativos que geram fluxo mensal. Isso é soberania financeira. O futuro do Brasil vai punir quem confunde consumo com progresso. Vai premiar quem entende balanço patrimonial pessoal. Não existe meio termo. Ou você reduz passivos e acumula ativos, ou você passa a vida inteira correndo atrás do próprio custo de vida. O carro financiado é apenas um dos símbolos mais visíveis dessa escolha errada. Agora surgem as desculpas. Elas sempre aparecem quando a verdade começa a incomodar. A primeira é clássica: eu preciso do carro, não tenho escolha. Isso é parcialmente verdade e estrategicamente irrelevante. Precisar de mobilidade não significa aceitar qualquer estrutura de custo. Existe uma diferença brutal entre usar um carro como ferramenta e usar o carro como símbolo. O erro não é se locomover, o erro é financiar status com juros altos e custos fixos que estrangulam o orçamento por anos. A segunda desculpa é não tenho dinheiro para investir. Essa é a mais perigosa, porque ela inverte causa e efeito. Você não investe porque não sobra, ou não sobra porque você escolheu custos fixos errados. O dinheiro que sustenta IPVA, seguro caro e depreciação poderia estar formando capital. Não existe falta de dinheiro abstrata. Existe alocação ruim de fluxo de caixa. A terceira desculpa é dizer que é difícil, que exige conhecimento, que não é para todo mundo. Isso é conforto psicológico. O sistema agradece quando você acredita nisso. Investir em tesouro direto, entender CDI, Selic, inflação e fluxo de caixa é infinitamente mais simples do que trabalhar 30 anos pagando juros e impostos sem nunca sair do lugar.
O difícil é continuar fingindo que não vê. E então vem a desculpa final, a mais letal de todas. O governo vai ajudar. O INSS vai me proteger. Isso não é esperança, isso é suicídio financeiro. O INSS não acumula patrimônio. Ele depende de contribuições futuras para pagar benefícios presentes. Isso é a definição operacional de um esquema Ponzi legalizado. Enquanto a base cresce, funciona. Quando a base encolhe e a população envelhece, o valor real do benefício cai. A conta não fecha porque nunca foi feita para fechar. Foi feita para adiar o problema. Esperar que o Estado preserve seu padrão de vida é terceirizar a responsabilidade em um país com histórico inflacionário, carga tributária alta e baixa eficiência. Quem faz isso entrega o próprio futuro para decisões políticas que não controla. Não existe neutralidade aqui. Cada desculpa é apenas uma forma elegante de permanecer no mesmo lugar. Ou você assume controle do seu balanço pessoal, ou aceita viver refém de custos fixos, crédito caro e promessas vazias. Agora chegou o momento da escolha. Não existe caminho confortável depois que se enxerga a matemática. Existem dois futuros possíveis e ambos começam hoje. Um deles é continuar fingindo que o problema é externo, que a renda é insuficiente, que o sistema um dia vai compensar. Esse caminho é o mais fácil emocionalmente e o mais caro financeiramente. Ele leva a décadas de trabalho apenas para sustentar custo fixo, a um patrimônio inexistente e a dependência total de renda ativa ou de um Estado quebrado. O outro caminho exige ruptura mental, exige aceitar que algumas decisões socialmente aplaudidas são financeiramente estúpidas. Exige reduzir passivos, questionar consumo e proteger fluxo de caixa com disciplina quase militar. Nesse caminho, o carro deixa de ser símbolo e vira ferramenta. O crédito deixa de ser solução e vira exceção. O foco sai da aparência e vai para o balanço patrimonial. A ordem de ação é clara. Primeiro, pare de financiar estados. Se já está preso num contrato, entenda exatamente quanto ele está drenando do seu caixa e planeje a saída mais rápida possível. Segundo, transforme custo fixo em investimento. Direcione o dinheiro que hoje sustenta IPVA, seguro caro e juros para ativos que pagam você, não o contrário. Tesouro direto para proteger contra a inflação, renda fixa atrelada ao CDI para aproveitar juros altos, ações e FIIs para construir renda futura. Terceiro, nunca conte com o INSS como pilar central. Trate-o como complemento incerto, não como plano. Essa não é uma mensagem motivacional, é um aviso. A classe média brasileira está sendo esmagada não por falta de trabalho, mas por escolhas induzidas por um sistema que lucra com endividamento, consumo e ignorância financeira. Quem não reage, vira estatística. Quem reage, constrói soberania. Se você entendeu que patrimônio não se constrói com status, mas com matemática, você já está em vantagem sobre a maioria. Inscreva-se para se alistar no exército dos que protegem o próprio patrimônio. Pare de trabalhar para o IPVA, para o seguro e para o juro. Trabalhe para você.